Olá a todos, eu sou Elisa Vaz, repórter do Grupo Liberal, e hoje a gente conversa com o Osmar Frota, que é assessor de contas eleitorais e partidárias do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, o TRE Pará. A gente vai conversar um pouquinho sobre a contratação de pessoas nesse segundo semestre que a gente vai ter eleições municipais em todo o Brasil. Seja bem-vindo, Osmar. Obrigado, Elisa. Tudo bem? Tudo bem, e você? Graças a Deus, tudo bem. Então vamos lá começar. Eu queria que você me explicasse quais foram as principais mudanças que a gente teve nas eleições desse ano em relação aos gastos com pessoal durante a campanha eleitoral. A gente tem novos limites de gastos, novas regras? Isso. O que acontece? A resolução que rege todos os gastos eleitorais e contratação, não só de pessoal, mas de serviços e bens, é a resolução do TSE 23.607 de 2019. Desde a eleição de 2020, a gente está com essa mesma resolução e algumas situações são alteradas de acordo com a eleição. Então, todo o regramento dos gastos de captação e gasto eleitoral está baseado nessa resolução. E quais são os requisitos legais, para a contratação de pessoal em relação a esse ano? O que os candidatos devem estar atentos? Todo ano, a gente tem novos limites que são disponibilizados pelo TSE. Os limites, tanto de gastos eleitorais para os candidatos, quanto limites de contratações, ele vem por portaria do TSE. Agora, em julho, foram expedidas as duas portarias, de limite de gastos e de limite de contratações. Essas duas portarias, qualquer cidadão, ele acessando o site do Divulga Cand Contas.tse.jus.br, no Divulga Cand Contas, você seleciona o estado, o município, por exemplo, se eu selecionar estado do Pará, município de Belém, aí eu coloco o cargo, prefeito, vice-prefeito e o de vereador, e aí vai aparecer o limite de gastos eleitorais e o limite de contratações. A título de curiosidade, eu já até separei aqui Belém, por exemplo. Belém, o limite de gastos para o primeiro turno de prefeito é de R$ 2.092.675,68. E isso para prefeito, né? E com 1.326 contratações. Já vereador tem um limite de R$ 568.922,47, um limite de 663 contratações. Mas assim, para cada município tem um limite e para cada cargo, né? Prefeito e vereador. Mas no site do Divulga Cand Contas, qualquer pessoa pode acessar o site e verificar o limite de contratações. Esse limite ele varia de eleição para eleição, até porque esse limite ele é atualizado pelo IPCA. Então, pega-se o valor da última eleição para geral municipal e faz-se a atualização. O TSE faz a atualização e expede as portarias com os limites. Então, toda eleição você tem novos limites, né? E só para confirmar, esses limites são gerais de gastos na campanha, não apenas com a contratação, né? São limites gerais de contratação, quer seja para pessoal ou gastos para um serviço ou para uma gráfica. São os limites de gastos que o candidato pode ter. Existem algumas exceções, como gastos com advogados e contadores, que eles podem ultrapassar o limite, mas aí está muito bem explicitado na resolução. Limite com gastos com advogado e contador, aí está fora do limite. Mas aí é uma exceção que está explicitada na própria resolução. Perfeito, Osmar. O que a gente pode fazer de previsão em relação às contratações desse ano? Tem como a gente estimar um movimento econômico nesse ano que seja diferente de outras eleições, principalmente com o crescimento da tecnologia, da inteligência artificial? O que a gente percebe, analisando as últimas campanhas para cá, é que cada vez mais existe uma contratação de créditos junto a redes sociais, particularmente a Meta, né, com Facebook, Instagram, no Google, né, o que você tem? Existe a contratação de créditos e esses créditos pelos candidatos, eles são usados para impulsionamento. A gente teve uma diminuição, se a gente pega 20 anos para cá, a eleição mudou completamente, principalmente pelas proibições de outdoor, cartazes grandes, que eram com poste, árvores, tudo proibido hoje em dia, né? E a tecnologia, cada vez, ela aumenta. E então, a propaganda no meio digital, cada vez mais é maior. Então, o que a gente vai ter? A gente vê muita contratação
com Google, Facebook, que é a Meta, né? E uma diminuição de papel. A gente percebe isso. Cada vez mais o meio digital cresce e o papel diminui. Mas ele ainda existe. As gráficas ainda são muito movimentadas nesse período para a contratação de santinhos, adesivos, esse tipo de material gráfico. E as pessoas são muito contratadas, né? Particularmente no interior, para entrega de santinho, para bandeira. Então, quando a gente analisa uma conta, a gente sempre vê o seguinte: o candidato, quando ele faz a contratação de uma gráfica para a confecção de santinho, ele sempre precisa ter alguém contratado para poder fazer a distribuição daquele material gráfico, né? Ou ele contratou a confecção de bandeiras, eu preciso ter também a contratação de pessoal para fazer para ficar segurando a bandeira, né, no local, na rua, no local específico. Então a contratação existe bastante. Perdão também. Eu ia te perguntar justamente se com essas novas funções um pouco mais intelectuais e menos braçais, se a gente pode ter menos ofertas de vagas de emprego temporário nesse período, mas não, então. Eu acredito que não, sabe? Porque, assim, ainda existe... Eu acho que a propaganda, ela entra pelos dois campos. O digital cresceu muito, mas o pessoal, a contratação de pessoal ainda é muito utilizada, sabe? São coordenadores de campanha, é o pessoal da rua mesmo, está lá na bandeira, no santinho, na distribuição do material gráfico. Eu acho que, assim, eu acho que ele nunca vai acabar, porque muita gente transita pela rua e existe essa identificação, essa necessidade, essa cultura, né, que a gente tem eleitoral de olhar a propaganda na rua. Osmar, como que os partidos e os candidatos devem fazer a declaração desses gastos com o pessoal? Quais são as regras? Toda a arrecadação e gasto eleitoral, ela segue a resolução do TSE, a 23.607. Então, o que acontece? Existe um sistema próprio, que é o SPCE, que é o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais. Tudo tem que estar registrado no SPCE. Então, por exemplo, as contas que foram abertas tem que estar registrado no SPCE, onde vai tramitar todo aquele orçamento. No caso, podem ser até 3 contas. Uma que é destinada para o candidato para verba privada, outra para a verba do fundo partidário e outra para o fundão eleitoral, que é o fundo, que é o FEFEC, né? O Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é aquele que para o Brasil todo a gente está em quase 5 bilhões de reais, né? Que é o grande orçamento que os candidatos se utilizam. Então, tudo está no sistema, no SPCE. E todas as contratações, são gastos eleitorais realizados pelos candidatos, eles também estão registrados lá no SPCE, dentro do sistema, que é um sistema até parecido, vamos dizer, com o sistema de prestação de declaração de imposto de renda. Então, ele tem que registrar o gasto eleitoral, gasto com pessoal, ele tem que incluir a quantidade de pessoas, tem que fazer a descrição das pessoas, os locais que eles trabalharam, as horas trabalhadas, as atividades, justificativa de preço, tem que trazer recibo eleitoral, recibo do que o candidato contratou, um contrato, e nos extratos a gente verifica também os pagamentos realizados pelo candidato para aquelas pessoas. Então, tudo tem que estar dentro do sistema no SPCE Cadastro. E aí, não tendo esses dados, essa formalização da contratação, quais são as penalidades que os partidos e também os candidatos podem sofrer? Caso haja algum equívoco, algum erro, a gente verifica da Justiça Eleitoral, verifica no processo de prestação de contas. O que acontece? Durante a fase de execução desse orçamento, durante a fase de campanha, até a eleição, o candidato ele vai arrecadando recurso e gastando recurso por meio das suas contratações. Ao final, né, quando você tem a eleição, existe o prazo de 30 dias, de até 30 dias, para que se entregue à Justiça Eleitoral a sua prestação de contas. Então, para o primeiro turno, que é onde a gente vê a grande entrega de prestação de contas, na medida que a gente só tem eventual segundo turno em Belém, Ananindeua, Parauapebas e Santarém, e só para prefeito, então, assim, a grande maioria, a imensa maioria dos cargos acabam lá no primeiro turno. Então, existe o prazo de 30 dias, que vai até o dia 5 de novembro, para a entrega da prestação de contas. Quando se entrega a prestação de contas à Justiça Eleitoral, se inaugura um processo judicial novo, né? Você tem um processo começando. Nesse processo de prestação de contas, é que os servidores da Justiça Eleitoral e os magistrados, quando julgam,
é que fazem a análise técnica para ver se o candidato, se o partido cumpriu com toda a exigência da resolução na utilização do sistema, com a inclusão e a correta execução desse orçamento eleitoral. Aí, como você perguntou, como consequência, ao se julgar a prestação de contas, ela pode ser julgada de 4 formas, né? Quando ele não presta contas, e a gente tem uma não prestação, uma inadimplência na não prestação, ou ele é aprovada, ou ela é aprovada com alguma ressalva, que é algum erro que não macula a prestação, ou ela é desaprovada. Em caso de recurso público, que o nosso olhar aqui da Justiça, ele é muito mais aguçado com relação ao gasto de recurso público, uma eventual desaprovação ou não prestação, ela traz como consequência a devolução do gasto eleitoral. Então, por exemplo, se ele recebeu 20 mil reais de fundo partidário e ele utilizou aquele valor erradamente, de forma equivocada, como consequência de uma desaprovação, ele vai ter que devolver para a União, no caso, se for financiamento de campanha, FEFEC, né? Esses 20 mil reais para a União, entendeu? Ele tem que devolver aquele recurso. E aí o TRE do Pará tem uma função muito importante nesse processo, né? Eu queria que você falasse como funciona essa fiscalização de vocês. A fiscalização, a gente tem uma unidade aqui no segundo grau, que é a assessoria de contas, e todos os cartórios eleitorais também contam com servidores, né, do quadro e requisitados, que eles fazem o acompanhamento via sistema da execução desse orçamento. E depois, quando da entrega da prestação de contas, é que a gente consegue se debruçar numa análise bem concreta de tudo que foi gasto. Quando o prestador, quer seja candidato ou partido político, ele apresenta suas contas, que a gente faz nossa análise e tem um julgamento. Legal, Osmar. Olha, Osmar Frota, assessor de contas eleitorais e partidárias do TRE do Pará. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente e por esclarecer as nossas dúvidas. Eu que te agradeço, Elisa. Muito obrigado. Viu?